Eu acho que a gente nunca supera quando a gente perde uma mãe ou alguém muito próximo da gente ou da nossa família. E durante esse processo, a gente vai ouvir muitas vezes de pessoas. Eu sei que elas tentam nos confortar, né? Principalmente nos primeiros momentos. Ah, que tal pessoa tá num bom lugar, que ela descansou. Ah, que ela gostaria, não sei o quê. Enfim, gente. Muita gente pra falar, sendo que cada um vai sentir de uma maneira. Até mesmo numa família, que as pessoas perderam a mesma pessoa, cada pessoa vai sentir, vivenciar, experienciar o luto de alguma maneira. E no começo eu ficava me vigiando muito, por essa questão de eu ser espiritualista, de estudar sobre isso. Gente, eu sei de tudo isso. Eu sei que aqui é só uma passagem, né, que a gente tá aqui, ou pra evoluir, enfim. Sei de várias. Quanto mais a gente estuda, a gente sabe disso, né? Só que ninguém tira da gente o vínculo terreno que a gente cria com essa pessoa, né? Com a 3, aqui na 3D. Isso porque a gente já tem vínculos de outras existências, né? Não é daqui. Então, quando você perde uma mãe, eu vigiava até como falava, porque tipo assim, ah, mas você não perdeu nada, não sei o que. Gente, tá, se naquele, se naquele momento saiu da minha boca aquilo, tipo, por que a gente tem que ficar se vigiando tanto? Por que tanta regra? Por que tanta coisa? Eu sei que eu não perdi nada. Mas assim, por exemplo, igual a minha mãe, né? Já faz 4 anos que ela fez a passagem, que ela desencarnou, faleceu, morreu, seja qual é a palavra. E o vínculo de uma mãe é o vínculo mais forte e poderoso que tem. Tipo, ela gestou, né? Teve toda aquela coisa ali. Eu sei, gente, que tem muitas pessoas que não têm uma boa convivência com a mãe, que pode ter acontecido abandono, N coisas. Eu estou falando do meu caso. A minha mãe era a pessoa mais próxima que eu tinha e eu não tinha perdido ninguém da minha família. Eu acho que eu tinha perdido avós por parte de pai quando eu era criança, mas como já era separado, eu não tinha convívio, tipo, pra mim foi X. Eu era criança, não tinha convívio, foi ok. Então eu não tinha perdido ninguém, sabe? E aí são muitas e muitas camadas. Eu já fiz vídeos falando sobre o luto, de tudo, mas cada vez mais, quando o tempo vai passando, a gente vai entendendo de formas diferentes, né? E eu acredito muito que é só um véu que separa este mundo dos outros, que eu só não estou vendo ela, né? Apesar de eu encontrar muito com a minha mãe em sonhos, em projeções astrais, eu encontro bastante e é muito realista, muito real, realístico. Quando eu acordo, eu tenho certeza que a gente estava junto, enfim. Mas assim, a presença física da pessoa, ela não tá aqui. Então, como que é muito fácil para as outras pessoas falarem pra gente, né? Mas assim, você não ouve mais a voz da pessoa, você não sente o abraço. É tudo, é uma coisa tão louca que, tipo assim, é um silêncio absoluto do nada. E isso vai só aumentando com o tempo. Porque tem gente também que fala que com o tempo melhora. Gente, não melhora não. O silêncio ele vai ficando mais ensurdecedor e a falta ela fica. E assim, eu mandava muita coisa pra minha mãe. Muita coisa, tipo, era o dia inteiro. Mandava vídeo dos lugares, porque eu morava em São Paulo, ela morava em Minas, então tudo quanto é novidade eu mostrava pra ela. Ia numa loja, ai mãe, olha isso, não sei o quê. Então, assim, tinha uma proximidade muito grande, né? Natal, ela é apaixonada com o Natal. E ela amava os enfeites de Natal. E na minha cidade não tinha muita coisa, então eu sempre mandava. E aí, agora que eu tô em outro país, tem. Eu acho que eu não teria vindo. Eu acho que eu não teria tido coragem de vir se ela ainda estivesse viva. De ter, né, deixar ela assim. Mas tem tanta coisa que eu queria mostrar pra ela. E eu sei que ela pode ver com os olhos dela onde que ela estiver agora, né? Que às vezes eu tô numa praia, tô numa mata, tô num lugar e falo assim. Aí eu meio que me pego conversando com ela, né? Porque eu sei que ela pode ver da onde ela estiver. Mas enfim, são muitas fases do luto e cada pessoa vai viver de um jeito, né? E o luto ele não quer dizer que tipo você vai ficar morrendo em depressão, chorando todo dia, toda hora pra pessoa. Não, pra cada pessoa é de um jeito. E pra mim não foi isso. Eu às vezes me pego chorando com coisas tipo assim mínimas, umas coisas bobas e que aí vem ela na minha cabeça na hora e eu me pego chorando. Por exemplo, eu estou gravando no Natal.
E o Natal é uma coisa que me pega porque eu nunca mais celebrei, nem eu e minha irmã, a gente nunca mais celebrou o Natal, porque pra gente era como se fosse, tipo assim, sabe uma data, era mais que o Natal, era quando a gente se reunia de fato, porque a gente morava em São Paulo e a gente ia em Minas. Então, o dia 24 inteiro a gente ficava cozinhando, fazia coisas juntas, com música, arrumava a casa e a gente se arrumava. Então, isso era um evento, sabe? E como eu vou celebrar Natal sem isso, sabe? Então, só que outras pessoas não entendem, porque às vezes as pessoas falam: "Ah, mas a sua mãe não gostaria que você não celebrasse mais o Natal. Sua mãe gostaria que você fosse feliz". Tá bom, gente. Mas eu, Emília, em 3D, se eu estou sentindo assim, se eu não quero celebrar, se eu não quiser fazer, ok. Então, esse vídeo basicamente era só pra falar se você está passando por algum tipo de luto, com alguma pessoa, né, seja próxima, amiga, whatever, que for, não dê tanto ouvido para as pessoas. Na verdade, eu sou uma pessoa que eu não sei nem consolar quando uma pessoa tá passando por luto. Eu acho que eu falo só meus sentimentos, sinto muito, não sei o quê. Eu nem fico nessa de, tipo, a pessoa tá num lugar melhor, coisas desse tipo, sabe? Naquele momento a pessoa ela não quer nem saber, gente. Ah, não chora, porque senão a pessoa vai ficar triste do outro lado, você vai prender a energia dela. No espiritismo tem muito disso, sabe? Gente, aí eu vou entalar, eu vou ficar engasgada que eu não posso chorar, porque senão a outra pessoa. Uma coisa é você ficar naquela murrinha, naquela coisa assim, tipo, o tempo todo sofrendo, não sei o quê, e não seguindo com a sua vida, né? Eu acho que isso não é saudável pra ninguém, você se deixar ali, tipo, as traças e não seguir com a sua vida. Mas, vez ou outra, ou quando você sentir, quando não sei o quê, gente, isso é normal, tá? E eu ainda vou concluir falando uma coisa que o ser humano veio para sentir, para experienciar, para se relacionar, para se permitir sentir de tudo. E neste caminho da espiritualidade, místico, holístico, não sei o que, espiritismo, muitas das vezes a gente escuta coisas que, tipo assim, você não pode sentir raiva, você não pode sentir não sei o que, você só tem que ficar com as coisas positivas. Gente, se você está sentindo raiva, é humano, é normal, né? Passou, tipo, ok, aquele momento de raiva, não é você ficar perdurando sempre naquele sentimento, gente. Isso não, porque aí abaixa a vibração, realmente não é bom, mas assim, se você sentiu raiva, você tem que sentir vontade de chorar, chorou, tipo, um medo com alguma coisa. Gente, tem que permitir experienciar e viver tudo. A gente tá aqui pra isso. E já não é fácil. E a gente ainda ficar reprimindo as coisas, né? Que a gente sente, é pior ainda. Eu acho que é colocar sujeira debaixo do tapete e em algum momento essa conta vai chegar. Então já é melhor olhar, encarar de vez do que depois ficar pior. E é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Se você sentir chorar, chora, sentiu saudade, sentiu normal, quer ver foto, ver. Eu tinha vezes que eu nem conseguia, tá, gente? Teve épocas que, tipo, vídeos, fotos, assim, eu nem gostava de áudio da minha mãe, que eu salvei bastante, assim, vídeo, nossa, me dava uma coisa assim na garganta que eu não conseguia nem ver. Mas eu acho que passou isso e agora, né, já faz 4 anos, o que é muito louco, não sei nem explicar, mas é isso, gente.